Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos nesse trimestre estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e o tema do trimestre é: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. A nossa lição de hoje é a lição número 8, Exortação à Santificação. Nós temos aí como texto áureo da nossa lição 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A nossa verdade prática diz: através de uma vida de santificação e pureza, o crente separa-se das paixões mundanas, dedicando-se sacrificialmente ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí como leitura bíblica que nós fazemos em classe, e onde está baseada aí toda a nossa lição de hoje, nosso estudo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, e também o capítulo 7, versículo 1. Depois nós vamos ver do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler então. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora 2 Coríntios 7. Ora, irmãos, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Glória a Deus. Então vemos aí a leitura bíblica do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nessa segunda carta, e num momento interessante, num momento em que os inimigos de Paulo pensavam que o haviam vencido e pensavam que Paulo agora não teria mais argumentos e nem conseguiria mais falar alguma coisa, exortar mais aos coríntios, corrigi-los, porque ele agora estava numa posição inferior, porque eles achavam agora que ele estava vencido, ele agora tinha se humilhado perante eles, e como eles estavam enviando agora Tito com uma resposta para ele, dizendo que eles o perdoavam, então os inimigos de Paulo, os falsos mestres, os judaizantes principalmente, agora pensavam que Paulo aceitaria aquela nova situação e nunca mais os incomodaria. Mas de repente,
Paulo então contra-ataca. Ele não se esqueceu dos falsos mestres, ele não vai deixar de ensinar a verdade aos coríntios. Paulo era um homem destemido, e ele sabia que estava com Cristo e que estava fazendo aquilo que Cristo realmente queria que fizesse, que era corrigir os coríntios, era conduzir os coríntios a realmente a santificação, a total separação para Deus, a dedicação de suas vidas a Deus. Então Paulo escreve corrigindo um erro que estava ocorrendo quanto à santificação dos coríntios. Então a palavra essa santificação sempre tem a ver com separação, separação para Deus, separação para uso exclusivo de Deus. Nós sabemos que Deus tem ciúmes de nós, o Espírito Santo habita em nós, nós somos morada de Deus, templo de Deus, e nós devemos consagrar nossa vida para Deus. Nunca temos comunhão com as coisas da idolatria, porque a idolatria é o reconhecimento de um outro Deus, é a comparação de outro Deus com o Deus verdadeiro. E Deus não aceita ser comparado a qualquer criatura. Deus não aceita ser comparado a qualquer outro ser. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o poder, toda a autoridade pertence a Deus e a nenhum outro ser. E Paulo então vai ensinar aos coríntios. Os judaizantes diziam que devido às normas, às regras e às leis, os judeus viviam de maneira mais santa do que os gentios que se convertiam. Por isso eles queriam então que os gentios se tornassem como os judeus, seguissem as mesmas normas, as mesmas regras, as mesmas leis, e talvez até queriam exigir que guardassem todos os preceitos do Talmud, o livro de regras judaicas. Mas Paulo diz que para o cristão a coisa é muito mais severa do que a própria lei. Paulo diz que o cristão é o templo, é a morada de Deus. E ele faz a comparação dizendo que uma imagem, como na região ali tinha a deusa Diana, Artemis e outros deuses e mais deuses, então ele diz que uma imagem era a própria representação de demônios, que por trás de cada imagem existiam demônios. Então ele compara o culto a Deus e diz como alguém que tem Deus morando dentro de si pode ir a um local, a uma festa, participar de coisas dedicadas a um ídolo, onde a presença de demônios está. Então Paulo adverte aos coríntios, exorta os coríntios a fugir dessa amizade com o mundo, a se separar dessa vivência com ídolos, que por trás de cada ídolo desse existiam demônios, e quando as pessoas ofereciam qualquer coisa dessas imagens, estavam oferecendo na verdade a demônios. Então os crentes não poderiam participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor, que é a ceia, e ao mesmo tempo participar da mesa dos demônios, que eram as festas dedicadas a esses deuses que havia ali em Corinto. Então, agora, Paulo então traz a verdade da vida cristã, da liberdade cristã. Os judaizantes achavam que a liberdade cristã permitia que os gentios vivessem à sua maneira, que eles poderiam participar das festas e que Paulo tinha ensinado isso. E Paulo vem então corrigindo essa ideia. A liberdade cristã quer dizer que você está livre para adorar a Deus e somente a Deus. Você está livre para servir a Deus e somente a Deus. A liberdade cristã é para você
ter agora um dono, escolher o dono por livre e espontânea vontade, que é escolher Deus. Nós só temos um único Deus, um só Senhor, Jesus Cristo. Somos morada de um só Espírito, Espírito Santo. Nós não somos moradas de demônios. Nós não servimos a deuses. É diferente. E é isso que Paulo então traz